Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para convidá-los a assistir um pedacinho da live onde eu fui convidado pela doutora Marina Lemes para falar a importância da figura paterna nas relações familiares. Tá? Assistam e deixem os comentários aí. Boa noite, pessoal. Vamos chegando aqui para a nossa live maravilhosa. Nós vamos falar de um tema que interessa para todas as pessoas, né? Todos que têm filhos, todos que têm pais, todos que têm mães. A importância da figura paterna, a importância da figura masculina com os filhos. Nós vamos conversar com um advogado especialista no público masculino, que vai trazer uma visão da parte masculina, né, sobre a criação dos filhos, a guarda, direito de visita, como que o pai se sente ali na hora de divorciar, né? Boa noite a todos. Obrigado, doutora Marina, pelo convite. Uma satisfação estar aqui com vocês hoje para poder falar desse tema aí, que a gente possa ter uma boa live. Isso aí. Eu vou contar um pouquinho da sua história, Léo. Você é formado desde o ano de 2005 pela Universidade da PUC, né, na PUC Minas. Você fez 2 pós-graduações, uma pós em Direito Processual Aplicado também na PUC e a outra pós em Direito de Família e Sucessões. Então, pessoal, o Léo também advoga na mesma área que eu. A gente conversou bastante. A gente tem bastante sinergia, né, Léo? A gente pensa bastante parecido, mas o Léo é especialista aí no público masculino, né? Então, muitas vezes ele fica lá naquela luta lá para o pai ver o filho, para ele pegar o filho. Engraçado que eu e você fizemos a mesma enquete, né, do que a gente deveria trazer na nossa live, que a gente ia falar da importância da figura masculina na criação dos filhos. E eu recebi mais perguntas ligadas à alienação parental, às mulheres, né? E você mais em relação se o pai pode ter a guarda, não foi isso? Isso, e também algumas questões relativas à alienação parental. Isso aí. Eu comecei a advogar, já tem um tempinho, né? Já são 14 anos de advocacia. E de 5 anos para cá eu vim vendo que essa parte dos homens na advocacia ela era um pouco carente, né? Não tinha um segmento formado, né? Existiam alguns paradigmas que nós vamos falar sobre eles no decorrer da live e que não atendiam diretamente ao público masculino, porque não se via a importância da figura paterna nessas relações familiares. Uhum. Né? O homem era tido como somente o provedor do lar e a mãe quem cuidava dos filhos. Mas com a modernidade do sistema familiar que ocorre nos dias atuais, necessitava de um profissional que buscasse resgatar esse pai moderno e trazer ele para dentro da família. E é nesse sistema que a gente tem trabalhado aí nesses últimos 5 anos. Uhum. É uma mudança de paradigma, né, Léo, muito grande. Eu falo muito aqui no escritório, né, que é uma paternidade ativa e não passiva, que é, né, um sujeito ativo da relação dos filhos. Mas você vai contar muito isso pra gente aqui. Vou convidar as pessoas que estão assistindo a nossa live para poder mandar perguntas, mandar sugestões, enriquecer nosso debate aqui. Tô vendo que uma galera tá entrando. Então, vocês estão convidados a participar desse debate conosco. Então, vamos começar falando um pouquinho, né? A gente já falou quem é o Léo, qual que é a especialidade. Você tem uma visão diferenciada da advocacia, né? Porque você é bem focado, apesar de você já ser especialista em direito de família, você ainda é mais especialista ainda que você é focado no público masculino, né? Então, você consegue ver bastante essa questão das dores, né, do seu público. Eu falo o seguinte, que mesmo que você seja uma ótima mãe, a figura masculina é imprescindível para garantir a autoconfiança e o desenvolvimento sociais dos filhos. A conexão entre a mãe e o filho durante a gestação e a amamentação, ela transforma a mulher em si em um porto seguro.
E a figura masculina, em contrapartida, ela provoca uma ruptura nesse relacionamento. E isso não é nada ruim. A psicologia entende que essa ruptura do pai é a primeira pessoa que mostra que a criança ela pode confiar em alguém além da mãe. E essa relação de total dependência materna, ela é amenizada, né? E os pequenos, né, os filhos, eles começam a encarar o mundo e a se entrosar na sociedade. Então, o pai é a primeira pessoa que traz o desligamento desse vínculo que fica 9 meses com a mãe, depois ele vai amamentar. É muito filho, é meio que simbiótico ali, a relação entre mãe e filho. E o pai, ele chegando, né, aproximar, é a primeira pessoa que a criança tem essa confiança. Né? Então, nos primeiros anos de vida da criança, a mãe representa o conforto e o cuidado, e o pai representa as leis e a castração, digamos assim. Né? O convívio com essa autoridade faz a criança perceber os limites. Mas isso não quer dizer que o pai não tem que dar carinho e proteção, não. Pelo contrário. Quanto mais presente for essa figura paterna, mais seguro o filho vai sentir. Você está entendendo? Então, o filho ele passa a ter 2 pontos de segurança. E aí ele começa a se soltar na sociedade. Então, quando o casamento ele acaba, o pai ele tem que estar presente na rotina do filho. Né? Lembra que o fato dele não ter dado certo com a mãe não quer dizer que ele não tenha que conviver com o filho, pelo contrário. Ele é uma figura essencial para entrosar o filho na sociedade. Porque ele tem esse condão de interação fora da mãe, entendeu? Porque se isso não acontece, Marina, e demais pessoas que estão vendo na live, se não acontece, o que o filho tem? Se ele é a pessoa que vai ajudar a interagir com a sociedade, se ele sai, a tendência do filho é tornar-se introspectivo de novo, é voltar para a barra da saia da mãe. Ô, Léo, até nesse sentido aí que você está falando, eu sou muito ligada à constelação familiar, a direito sistêmico e tudo, né? E o que acontece? Pela constelação familiar, eles falam que, primeiro, né? Sem pai e sem mãe não existe filho. Esse é o primeiro ponto, né? Então, o filho não é só da mãe ou não é só do pai. A mãe é a figura que representa a sobrevivência, né? O cuidado com o filho e tudo. E o pai é o que representa a força de ir para a vida, de encorajar. Então, as duas figuras são muito importantes, principalmente quando equilibradas, né? E é o que você falou, independente do papel, que eu falo muito aqui no escritório assim, tá, vamos separar os papéis. Você mulher, você mãe. Você homem, você pai. Os papéis são diferentes, né? Então, com certeza. Aqui, na nossa live hoje, a gente está abordando muito o assunto do papel de pai e mãe, né? Do que representa para o filho, que é o maior interessado aí num processo de família, de mudança. E você pode falar de carteirinha, né, Léo? Acho que você pode contar um pouco aqui para as pessoas também como que você faz, né? Porque você é um pai muito presente na vida dos seus filhos, então assim, não é o que eu faço o que eu digo, né? Literalmente faço o que eu faço, né? Na verdade, eu já tive a oportunidade de sentar dos 2 lados da mesa, né? Do lado de cá e do lado de lá. Então é uma experiência que me ajudou ainda a engrandecer o meu lado profissional. Né? E o que eu digo para as mães é o seguinte, porque é o seguinte, a mãe, por ela ter, porque o filho se liga à mãe, né, como eu disse, pela gestação, pela amamentação, e a mãe gera, na maioria das vezes, ainda mais quando há essa separação com os filhos muito pequenos, a mãe tem para si um sentimento de posse. E como você falou muito bem, Marina, o filho é tanto da mãe quanto do pai, os direitos são os mesmos. E o conselho que eu dou para as mães
para elas estimularem o convívio do pai com o filho. Porque o homem, diferentemente da mulher, ele não... E isso eu falo como pai, porque a mãe tem... É tão bonita essa questão da gestação, que a mãe, quando ela se sente grávida, a mulher, ela já sente o filho mexendo, mudanças no corpo, essa coisa toda. O pai não. O pai só vai sentir si mesmo como pai no dia que tira o menino da barriga da mãe e ele pega no colo e fala, agora eu sou pai. Então, para o homem é todo um processo de conhecimento, de apego. Claro, que a mulher está grávida, você vai ter um filho, tem aquela expectativa toda, mas eu estou falando, sentimento mesmo de pai, ainda mais quando é o primeiro filho que você nunca sentiu esse sentimento, é quase zero, é só quando você pega mesmo. Então é um processo que vai chegando até você sentir aquele amor todo. Então a mulher, esse sentimento de posse dela, que também eu acredito que é um processo de desvinculação, ela tem que dar espaço, né? Ela tem que permitir que o pai também ele chegue à criança. Então eu acredito que para que isso aconteça de uma forma natural e progressiva, ela tem que dar um espaço, ela tem que deixar que a figura masculina, né, que na relação familiar que nós estamos falando hoje, ele tem que assumir algumas tarefas dentro da família, que no caso como ninar a criança, contar histórias, passear, quando for um pouquinho maior, buscar na escola, entendeu? Dar essa figura masculina, não é só a mãe que decide o que é melhor para a criança, não. O pai também tem esse poder de decisão e deve colaborar nas escolhas, entendeu? Tem que ter pulso firme. Não pode deixar só o pai bancar o chato, não. Só o pai que falar não. A mãe também tem que dar bronca. Ela não pode só dar colo, não. Tá? Quando o pai... Essa postura muda bastante, né, Léo? Quando o casal se separa, se divorcia e fala assim, vai para casa do pai só para passar férias. Só para aproveitar o final de semana. Isso. O pai dá tudo que a criança quer. Não, o pai tem que sentar ali, fazer dever. Concordo. Né, e o que ocorre muito, na maioria das vezes, é trocar essa ausência por presentes. Eu não estou presente, mas aí, quando chega em casa, eu dou ele um videogame, eu dou ele um carrinho, eu levo ele para a Disney. Não é assim. A criança não quer presente, ele quer presença. E para isso tem que ter uma colaboração. Repito, se não deu certo como casal, beleza. Os adultos da relação é o pai e a mãe. Muitas das vezes eu encontro aqui no escritório que quem é o adulto da relação, muitas vezes é a criança. A criança ela tem por si só um sentimento de perda, ou seja, a família separou, ela já perdeu 50%. Ela não vai ter nem o pai nem a mãe mais juntos, então já perdeu. Se puder ter uma boa convivência entre o pai e a mãe, ótimo. Se não tiver educação, aprende de berço, tem que ter. Bom dia, boa tarde, boa noite, filhos, ponto. Esse é o ideal. A gente sabe que na prática não acontece isso. Eu brinco aqui no escritório, que eu costumo falar uma frase aqui, que é o seguinte: em terra de elefante, quem sofre é a grama. Porque o filho fica ali participando de toda aquela discussão familiar, né, no momento ali da separação. Ele ama o pai, ele ama a mãe, mas ele não tem poder nenhum para decidir por eles. Então, quanto menos envolver o filho naquela briga de marido e mulher, melhor, né? Se o pai sempre levou a criança para a escola, divorciou, continue fazendo isso. Continue. A rotina não deve ser mudada. Né? E outra coisa que acostuma muito, às vezes o pai chega para pregar a criança, vai levar ele para passear, o menino vai levar o menino no parque. Evita de ficar ligando pro pai toda hora para saber como tá, já tá tudo bem. Se já liberou o menino para ir com o pai, então liberou. O pai é tanto pai quanto a mãe é mãe. Ninguém quer o mal
da criança. O pai não vai fazer mal para o próprio filho. Então, se liberou, está liberado. Entendeu? Delega a função, delega. Peça o pai para dar colo, fazer mamadeira, trocar fralda. Cuidados que envolve contato físico, criar laços, entendeu? Aproveita enquanto o pai está fazendo isso, que a mãe muitas vezes fala assim, eu tô cansada, eu cuido do menino o dia inteiro, tenho que trabalhar, não tenho paz. Delega a função pro pai. Deixa no dia da visita do pai, aproveita, vai sair com as amigas, vai no cinema, vai ter uma vida própria, entendeu? Não leva isso, quando estiver com o pai, desliga um pouco, porque o pai precisa disso, a criança precisa disso, não tem que ficar supervisionando, entendeu? Quando a criança chegar da casa do pai, só pergunta, estava bom? Estava. Porque muitas das vezes acontece, quando chega a criança da casa do pai, a mãe já pega, faz uma revista nele, minuciosa, vê se arranhou, machucou, pergunta o que tem na casa do pai diferente. Isso é péssimo para a criança. Nós não estamos falando aqui de homem e mulher, é para criança. Porque aí tem que contar tudo que aconteceu na casa do pai. Isso é terrível para a criança, gente. É horrível.